Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre tokenização. Basicamente, quando nós iniciamos nosso trabalho num projeto onde a gente vai estar utilizando inteligência artificial, a tokenização ela é um processo, vamos dizer assim, que não é o mais complexo, porém, se nós efetuarmos esse processo de forma muito ruim, tá? O nosso sistema ele vai dar retornos errados, né? A gente vai ter problemas lá na frente quando nós formos efetuar uma busca, nós formos pedir para IA criar contexto. Então, porque o objetivo de aprender tokenização é mais para que no início do seu projeto você saiba qual tipo de tokenização você vai utilizar, né? Você já vai mapear ali na sua mente como que você vai ler essas informações, como que o usuário vai efetuar busca e depois como você vai processar essas informações com uma LLM, né? Então, basicamente, o que é tokenização, né? Ele é o processo de segmentação de texto em unidades menores e gerenciáveis chamada tokens, né? Imagine o texto com uma estrutura atômica. Para que o computador entenda a mensagem, ele precisa primeiro quebrar em moléculas, né, frases e depois em átomos, que seriam os tokens. Então, se nós. Mas basicamente, tá? Resumindo do jeito que está escrito aqui, tá bem complicado. Basicamente é dividir ou em palavra ou em sentenças, né? Em frases, tá? E quando a gente fala sobre isso, nós não podemos nos esquecer, igual ele separou aqui, ó, do, da pontuação, tá? A gente sempre tem que estar atento à pontuação. Sempre tem que estar atento aos acentos que a frase possui, tá? A gente não pode vacilar nesse momento, porque vão ter idiomas, né, que o acento ele vai ser muito importante, outros não vai ser tão importante. Por isso que é bom sempre estar atento quanto a isso. Então, por que tokenizar, né? Basicamente, a gente leva simplificação, né? A gente reduz a complexidade do texto bruto para um formato de algoritmos de machine learning que consegue processar numericamente. Indexação facilita a busca em bancos de dados e motores de pesquisa, permitindo encontrar palavras-chave de forma eficiente. Análise semântica permite identificar padrões, frequências e relações entre palavras para entender o contexto e o sentimento. Tokenização e o NLP. No processamento de linguagem natural, a tokenização ela não é apenas um passo, é a porta de entrada, né? Então, quando a gente entra já nas IAs, nós precisamos sim fazer a tokenização, tá? Principalmente se vir de um HTML, se vir texto muito bruto, muito ruim, né? A gente precisa tratar esses dados e deixar de forma coerente para depois a IA efetuar as consultas, né? Sem ela, as tarefas como tradução automática, chatbots e resumos de texto seriam impossíveis, pois os modelos não teriam uma unidade de medida básica para aprender. Então, o fluxo basicamente é texto bruto, tokenização, embed e modelo natural. Os tipos de tokenização eu já comentei um pouquinho, mas eles podem ser separados, né, em sentenças, que divide parágrafos em sentenças completas, word tokenization, que é o método clássico que separa o texto em palavras individuais, subword tokenization, divide palavras complexas em partes menores. Exemplo aqui, ó, infelicidade, ele separa o in do felicidade. E o Character Tokenization trata cada letra ou símbolo como um token único, tá? Tokenização de sentenças, análise macro, utiliza
é utilizada quando o contexto da frase inteira é necessário, como em tradução ou detecção de tópicos. Então, essa análise aqui, ela precisa ser feita antes do início do projeto, tá? Então, tem que estar atento, porque se for, às vezes, algumas buscas, um sistema com busca exata, não há necessidade de separar em sentença, né? Você pode estar separando ali ou fazendo a tokenização por palavra. Aqui tem um exemplo, né? Ó, olá, como você está? Espero que bem, né? Aí ele separou cada frase ali, né? Com a sua acentuação, virou um token, né? A densidade do token por idiomas, então isso, principalmente quando a gente mexe com inglês ali, português, e hoje em dia não é muito difícil existir conteúdos em chinês, né? E a gente consegue observar que a densidade ela aumenta absurdamente, principalmente se nós formos chinês, japonês e coreano, né? Subpalavras e caracteres, lidando com o desconhecido. Modelos modernos usam o subword tokenization para evitar o erro out of vocabulary. Combina pares de bytes frequente, foca na probabilidade dos dados, consegue interpretar palavras novas baseando-se em seus radicais. Então, na hora que a gente viu aquele in lá, né, infelicidade, ele já consegue visualizar o radical e trazer um retorno. Manter ou remover a pontuação, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, conforme eu disse, antes de iniciar o projeto. A gente vai manter, né? A gente vai ter ali vários textos, ou é um texto simples, é um contexto que vai responder um cliente final, um usuário, uma lanchonete, ou é algo onde não exige esse tipo de pontuação, é algo mais direto, né? Vamos dizer assim, aonde é necessário apenas utilizar a, o token exato, né? Ou seja, quebrar palavra por palavra e às vezes até ignorar o acento. Então, abordagem: remover, né? Reduz o ruído e o tamanho do vocabulário. Desvantagem: perda do contexto emocional, exemplo, exclamação e estrutural. Manter, preserva nuances de perguntas e exclamações. Aumenta a complexidade de tokens desnecessários e híbrida. Trata a pontuação como tokens separados. Pode exigir regras de processamento mais complexa. Desafio do Oriente, né? Ó, idiomas como chinês, japonês e coreano não utilizam espaços em branco para separar palavras. A tokenização nesses casos exige segmentadores baseados em dicionários ou modelos estatísticos avançados para identificar onde uma palavra termina e outra começa, evitando a perda de sentido vital. Então, aqui está um checklist de implementação, né? Ó. Então, a gente sempre tem que partir do objetivo, ó, defina se precisa de análise de sentimento, se precisa, você mantém pontuação. Se for uma busca simples, você pode estar removendo. Vai verificar o idioma, né? Escolha o tokenizador correto, o NLKT para o inglês, o GEMA para o chinês, o Space para várias línguas, né? Nós vamos ainda nessa aula ver o NLTK, tá? O modelo. Garanta que a tokenização de treino seja idêntica à de inferência para erros. Agora, vamos estar vendo aqui um pouco sobre o NLTK, tá? Ó. Então, o que é, né? Basicamente, a biblioteca líder para construir programas em Python que trabalham com dados de linguagem humana, oferece interfaces fáceis para mais de 50 recursos corporais e lexicais, além de um conjunto de bibliotecas de processamento.
A forma de uso é basicamente fazer o import dela, tá? Faz o download dos recursos. Aí, para efetuar a utilização, ó, você vai ter um texto, né? Que pode ser vindo um PDF, vindo banco de dados. E aqui o Word Tokenize, ele vai separar por palavra, ó, igual a gente vai ver aqui no exemplo, ó, divide o texto com base em espaços e pontuações, tratando cada símbolo como um token único, tá vendo? Ó? Então ele vai separando, cada símbolo vira um token. Ideal para análise de frequência de palavras e construção de vocabulários. Aí nós vamos ter a separação por sentença, que é o sent tokenize, ó. Você pega o texto e coloca no sent tokenize, atribui para uma variável. E a impressão, ó, utiliza-se algoritmos pré-treinados para entender onde termina uma frase, ignorando pontos em abreviação. Então aqui, ó, olá mundo, o NKT é poderoso, o sim com exclamação, tá vendo? Performance em escala. A tokenização com NLTK é robusta para a maioria dos casos de usos educacionais e de pesquisa rápida. Ao trabalhar com Big Data, desenvolvedores costumam transicionar para ferramentas como Space e Hugging Face Tokenizer pela velocidade de processamento paralelizável. Desafios na prática, né? A pontuação sempre vai ser um certo tipo de desafio, se é uma pergunta, se é uma exclamação, né? Remover pontuações pode limpar o dado, mas também o risco de perder a emoção ou o tipo de frase. Stop words. Após tokenizar, é comum remover palavras como e, o, d, que não agregam valor semântico à análise. Idiomas, como chinês e japonês, não há espaços e exige modelos específicos para o uso de biblioteca como o GEBA. Aí tá falando aqui sobre o Subwords, tá? Que hoje em dia ele já modelos como o GPT-4 não usam apenas palavras inteiras, eles usam byte per encode, BPE. Isso permite que a máquina entenda partes de palavra, lidando melhor com erros de digitação e palavras nunca vistas antes. É isso, pessoal. Falar um pouco sobre tokenization. Você que está estudando sobre inteligência artificial vai lidar com essa questão. Espero que esse vídeo tenha contribuído para isso. Até a próxima. Se inscreva e deixe seu like. Tamo junto.